ao próximo objeto que está a mais nas nossas vidas. Vamos lá. Muito bem. O próximo item faz parte do armário de todas as mulheres. Lingerie. Normalmente não pensamos nela como algo perigoso, que se vira a nós, ou que nos pode fazer mal, mas a verdade é que isso pode realmente acontecer. Doutora Alexandra, em que casos, não me assuste, é que a lingerie se pode virar a nós? Assanha-se? Ficamos com o sutiã assanhado. Ai! Um sutiã com sistema de proteção. O contacto a determinadas substâncias ou tecidos com a pele íntegra muitas vezes não dá origem a alergia nenhuma. Claro. E há pessoas que estão perfeitamente a usarem sutiãs ou material sintético e não lhes faz alergia nenhuma. Claro. Há uma exacerbação de várias doenças crónicas que são superficiais, nomeadamente o eczema, a psoríase ou a dermite seborreica, em que há uma, digamos, uma sensibilidade exagerada da pele, porque há uma descamação, uma secura da pele localizada, com eritema e inflamação. Claro. E, portanto, no contacto com pessoas que tenham este tipo de doença, ou que tenham uma pele um bocado mais sensível, ou com o envelhecimento, ou com a juventude, quando são os bebés, a pele é sensível a substâncias sintéticas. Porquê? Porque muitas vezes o que transpirar do corpo na interação com o próprio tecido vai fazer com que na pele possa proliferar alguns fungos, Exatamente. não é? Eventualmente no eczema, que é aquela pele sensível com cor-de-rosa, com descamação, com fissuras, pode dar origem a uma superinfecção daquela doença, do eczema, e que pode dar origem a uma infecção bacteriana. Portanto, começar com uma sensibilidade a este tecido e depois evoluir para uma situação maior. Há duas situações, duas doenças que nós chamamos de dermatite irritativa e dermatite alérgica. A alérgica é uma doença que nós classificamos mais imunológica. Por exemplo, é aquelas alergias, as pessoas têm alergias ao botão das calças de ganga. Quando a parte de trás do botão das calças de ganga, que tem níquel, contacta com a pele perto do umbigo, há mulheres que aparecem na consulta assim com uma rodela à volta do umbigo. Isto Nunca tinha ouvido falar. Não, mas é engraçadíssimo que aquilo... Não deve ser. Não, mas é, no verão as pessoas não põem a camisa por dentro e agora há a moda de mostrar a barriguita, não é? Claro. Então o contacto daquela parte de trás dá origem a uma dermatite alérgica. Porque o contacto, nos primeiros contactos não dá alergia e de repente aquilo desencadeia. Porque há um alergénio, que é uma proteína, que entra na pele e dá origem a uma reação imunológica. Depois há as doenças irritativas. Irritativa, por exemplo, um exemplo são ácidos ou bases que também provocam um desequilíbrio da pele. Um exemplo, a fralda do bebê que tem xixi pode dar origem a uma dermatite irritativa. Claro. Uma pessoa que tem usar imagine, a lingerie sintética, quando a pele é muito seca, está envelhecida ou não, ou está pouco cuidada, que não usa cremes naquelas zonas, pode provocar uma dermatite irritativa. Claro. E, portanto, a fricção, o contacto com estes mecanismos que eu falei, dá origem a lesões que podem ir desde só uma base cor-de-rosa que dá comichão, com descamação, com aparecimento de bolhas e depois com crostas a seguir. E a lesão pode ser primeiro só localizada à zona de contacto e depois, se houver uma situação crónica em que o doente não trata, ou não recorre ao médico, no clínico geral, ou dermatologista para tratar, aquela situação crónica pode se alastrar para o resto do corpo. Claro. E temos uma dermatite disseminada. O que não deve ser nada agradável. Não, tem que se tomar outra... Esta lingerie, se for lavada antes de ser usada, ajuda em alguma coisa? Ou não? Para as pessoas que têm esse tipo de toda a intolerância? lingerie deve ser, e toda a roupa mais ao contacto com o corpo deve ser lavada antes de ser usada. Claro. Porque há substâncias na confecção que podem entrar em contacto com a pele e podem dar origem a uma alergia. Queria só referir também... E quando que compramos existe... na loja, há outras pessoas que experimentam e... Sim, agora há lojas que deixam experimentar. Pois, e a gente sabe lá, não é? Deviam abolir os sutiãs. Foi a pior invenção que fizeram às mulheres, porque andamos aqui todas apertadas. Aquela fase em que as feministas andavam entusiasmadas a queimar sutiãs, eu nasci tarde para isso, porque era o que eu gostava. Oh, Júlia, mas quem tem umas maminhas muito grandes tem que usar sutiã, senão... Eu sei, mas é um aborrecimento. Uma pessoa fica oprimida o dia todo. Mas há alergia ao ar da... Pois há, ao ar baixo. É que de vez em quando salta assim um ar... Ai!
O que é que se passa aqui? Aí é que elas ficam assanhadas. É que a coisa fica assanhada. Quando nós usamos sapatinhos assim, Sim. há sapato, eu queria só ensinar o seguinte, nós não devemos usar sapatos sem meias. Não? Não. Por Ó, exemplo, doutora. Cláudio Ramos! Não, porquê? Porque dá origem a dermatite de contacto. E devemos usar, também é outra coisa que eu vou-vos ensinar, devem usar com umas meias, mas não coloridas. Eu sei que as pessoas não é chique usar com meias brancas, mas deve usar coloridas. Isto Não é porquê? monitorizar as extremidades da doutora Eu Alexandra. não tenho meias. Mas eu queria contar o seguinte, mas os meus sapatos são quase novos, porque o problema é quando se usa sapatos durante muito tempo e o contacto, o calor do corpo, com eventualmente a transpiração ou a chuva, etc., faz com que o próprio calçado liberte determinadas substâncias que vão provocar dermatite de contacto. Se for um sapato novo, não há tanta probabilidade para isso, a não ser que seja sintético ou plástico, dá origem a uma dermatite de contacto. E as pessoas que frequentemente mudam de calçado, não há tanto esse problema, não é? Não há tanto problema. Há pessoas é que têm aquele hábito, sei lá, usam uma semana inteira os mesmos sapatos. Não, uma semana inteira não, mas, por exemplo, 2 anos com os mesmos sapatos, que apanham a chuva no inverno, depois calor no verão, e dá origem. Deve-se usar com meias, porque depois há uma libertação realmente de determinadas substâncias que dão origem à alergia. Eu, quando vi isso com sapatos de salto alto, pensei, lá vem a conversa que não podemos usar sapatos altos. E, de facto, também não é uma coisa que... Não, isso não me medo. Não é, não é da sua área, não é? Muito eu bem. gosto muito. Como nós falámos na esponja do banho, e agora fica-nos mal, se não dermos, estamos quase a acabar, se não dermos a oportunidade de saber o que é que se passa com a esponja do banho. Porquê que não podemos? O que é que se passa com a esponja? Agora vai-me dizer que a esponja também não pode ser usar a esponja do banho? Pode usar a esponja do banho. Eu não tenho destas, mas tenho das outras. A esponja do banho, normalmente as pessoas gostam de usar a esponja de banho para lavar bem, para tirar as células mortas e lavar-se muito bem. Eu não sou apologista de usar estas coisas. Esfregar muito, não. Eu já disse que era pôr o gel no... Essa esponja é da loiça, não é? Este é o da loiça. Esta está toda molhada. Esta é da loiça. Não vou ver mais nada com isso. Agora limpinha é que eu tenho que ficar. Isso fica bem esfregado. Até arranca selo. Mas há esponjas e há estas coisas sintéticas, mas também há os autênticas. Todas elas, se ficarem úmidas, imagina, depois de um banho, devia-se pôr lá fora na varanda para secar, para depois ser reutilizada, porque uma vez seca, não há proliferação bacteriana nem fungos, não é? Mas se deixarmos lá na casa de banho pendurada, mesmo que escorra a água, a umidade, etc., e a continuação da utilização faz com que isto prolifere bactérias. Então, se uma pessoa tiver uma pele íntegra, tudo bem, não há grande problema. Mas quando a pessoa tem uma pele com alguma doença, psoríase, eczema, dermatite, ou um arranhão, etc., ou usa muito, esfrega muito, que há pessoas que gostam muito de tomar um banho bem esfregadinho e tirar a pele quase toda. E isso é péssimo. Tudo. E mais com gel astringente, daquele gel com perfume e tudo, e ainda tira tudo, não é? Nós precisamos da pelezinha. Portanto, tem que ser mesmo muito, portanto, muito lavar bem, secar bem e renová-la uma vez por mês. Eu sei Porquê que tem as coisas da louça? É a mesma coisa? Ou era só para dar, agora dá para dar alegria? As esponjas da louça também criam bactérias. Também criam bactérias. Portanto, também tem que ser renovadas. Tem que ser renovadas. Uma vez por mês a escova para o lixo, é isso? A esponja. Até que, por exemplo, nas esponjas da louça, há alguns detergentes para a louça que são antibacterianos e uma coisa que muitas vezes é indicada é, depois de lavar a louça, colocar umas gotas do detergente na esponja, para tentar espremer o máximo possível, porque esse efeito antibacteriano fica na esponja. Ou então vinagre. Já tem tantas fãs nas nossas telespectadoras, agora ficaram a saber que lava a louça. Não. Um aplauso para os nossos Hoje tal coisa. Olha, Todos voltam para... Também, por acaso, mais do que lava a louça. Deixa-me lembrar só o e-mail para onde poderá escrever, colocar as suas questões, tirar dúvidas. Os doutores@sic.pt e eles, com toda a boa vontade, vão responder e trazem os temas aqui. Doutores, muito obrigado, bom fim de semana e até lá para o Xena. Eu agora vou dar um recadinho. Por favor.